Olá, cursista. Meu nome é Gilberto. Eu sou professor e moderador do curso de Métodos Estatísticos e nessa aula a gente vai aprender sobre variável aleatória contínua. Então a gente já viu bastante coisa sobre variável aleatória discreta, já viu as distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e agora a gente vai ver para variável aleatória contínua. Lembra, o que é uma variável aleatória? É uma função com domínio no espaço amostral e imagem nos números reais. É uma conexão entre os dados e a probabilidade. E a variável aleatória contínua é uma variável aleatória cuja imagem é um intervalo, certo? Então aqui a gente vai definir o que é a função densidade de probabilidade, o que é a função distribuição acumulada. Vamos ver três modelinhos só. Uniforme contínuo, então a gente já viu uniforme discreto, agora a gente vai ver uniforme contínuo. O modelo exponencial, anormal, medidas de posição e medidas de dispersão. Então vamos começar pela função de probabilidade, certo? Lembra que na primeira parte do curso que quando a gente tinha uma variável aleatória contínua, a gente desenhava, a gente construía o histograma. Inclusive teve um trabalho que foi pedido para vocês entregarem um histograma, né? Então é isso. Agora imagine o seguinte, imagine que cada amostra vai ter um histograma, certo? Então, cada amostra tem um histograma, você vai lá calcular a densidade de frequência e você vai ter um histograma diferente. Então aqui ó, eu desenho um monte de histograma de diversas amostras. Tem um comportamento que a gente consegue observar nessa figura aqui, ó. Os histogramas não são iguais, mas eles têm a mesma forma, certo? E tem essa curva preta aqui que acompanha a forma de todos os histogramas. Essa curva aqui, a gente chama ela de função densidade de probabilidade. Certo? E se a gente, lembra lá, no histograma, então a gente tinha um histograma, vou fazer um histograma aqui. Se a gente quisesse saber a frequência relativa entre A e B, a gente calculava essa área aqui e a gente obtinha a frequência relativa dessa faixa aqui, né? A, B. A mesma coisa aqui, se eu pegar, então vamos ver aqui, ó. Se eu quiser saber a frequência relativa na população desse intervalo aqui, né? A, B, a frequência relativa na população, né? Porque a probabilidade é isso, a interpretação é uma frequência relativa lá na população. O que eu faço? Eu pego aqui a função densidade de probabilidade e calculo a área entre A e B, certo? Então vou calcular a área entre A e B. Então a gente representa pela letra Fzinho essa função de densidade de probabilidade. Então isso aqui é a integral. Então a área sobre a curva, lembra lá do cálculo, né, gente? É a integral de A até B do f de x dx. Então disso aqui a gente nota o seguinte: a probabilidade de um único ponto é a integral de A até A do f de x dx. Isso aqui é zero. Então, se eu for tentar calcular a área aqui dessa retinha, a área de uma reta é zero, certo? Então, essa mesma probabilidade vale a probabilidade de menor ou igual a B. Então, vale a probabilidade de fechado aqui nos dois extremos do intervalo e também vale para aberto nos dois extremos do intervalo. E da mesma forma que a gente tinha lá para a variável quantitativa contínua, a gente calcula frequências e frequências relativas para intervalo quando a gente tem uma variável quantitativa contínua. A mesma coisa acontece aqui quando a gente tem uma variável aleatória contínua, a gente vai calcular probabilidade para intervalos. Probabilidade apenas para intervalos, que é o contrário de quando a gente tem uma variável aleatória discreta, que a gente calcula a probabilidade lá, a função de probabilidade, que é a probabilidade de cada um dos pontos do suporte. Aqui não, aqui a gente calcula probabilidade para intervalos.
certo? Muito bom. Então o que a gente precisa falar sobre uma variável aleatória? A gente precisa falar do suporte, que é o intervalo, e a gente precisa falar quem é a sua função de densidade de probabilidade, certo? E por último aqui, ó, e não menos importante, a gente tem a função de distribuição acumulada. Certo? Como que é a função de distribuição acumulada? Vou fazer um desenho aqui, ó. Então essa aqui é a função de densidade. Então se eu quero saber a função de distribuição acumulada até B, eu calculo toda essa área aqui do menos infinito até o B. Então o f de B é a integral de menos infinito até o B da função de densidade. Certo? E claro, né, por exemplo, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada da função de distribuição acumulada é a função de densidade. Então, de novo, se a gente tem a função de densidade e probabilidade, a gente tem a função de distribuição acumulada. Se a gente tem a função de distribuição acumulada, a gente tem a função de densidade de probabilidade, que é semelhante ao que acontece com variável aleatória discreta. Se a gente tem a função de probabilidade, a gente acha a função de distribuição acumulada. Se a gente tem a função de distribuição acumulada, a gente acha a função de probabilidade. Certo? Então, vamos ver aqui como que a gente calcula. Então, ó, definição aqui do que é uma função de densidade, né, gente? Então, sempre é maior ou igual a zero, porque as frequências relativas e a densidade de frequência sempre são maior ou igual a zero. E a área sobre a curva, então né? A função de densidade e probabilidade sempre é maior ou igual a zero. E a área sobre a curva dá 1. Por quê? Porque quando você soma a área do histograma, também dá 1. Né? E a gente obteve a função de densidade e probabilidade através do histograma. É uma teorização dos histogramas. Né? Então, a área sobre a curva também vai dar 1. Certo? E o suporte são os pontos que a função de densidade é maior ou igual a zero. Tá? Então vamos calcular aqui medida de posição e medida de dispersão. Então quando a gente tinha uma variável quantitativa discreta, a gente tinha assim, né? A gente somava os valores, multiplicava o valor do suporte, multiplicava pela função de probabilidade e somava. O equivalente a somar aqui para intervalos é a integração. Então a gente pega o valor do suporte, multiplica pela função de densidade de probabilidade e soma tudo, faz uma integração de menos infinito. Então a gente obtém a média assim. Certo? E a mesma coisa para a variância. Ó. Então a variância. Então, a variância, a gente subtrai a média, pega o valor, subtrai a média, leva ao quadrado, multiplica pela função de densidade e probabilidade e soma todo mundo, que aqui equivale à integração. Bora lá ver então a moda. A moda é o máximo da função. Então, moda é o ponto de máximo de f de x, da função de densidade de probabilidade. E aqui, né, algo semelhante a gente encontra aqui para a mediana. Então, para a mediana, a gente pode tentar resolver isso aqui, na verdade, ó, primeiro. Se a gente conseguir resolver isso aqui, é bem melhor. Daí, se não conseguir, a gente usa essa ideia aqui, né? Mas, de uma forma geral, dá para resolver essa equação aqui, né? Porque daí, se a gente consegue resolver essa equação, né, então vai implicar que os valores abaixo da mediana também são 50%. Né? Se não der para resolver assim, daí a gente substitui a igualdade pelo mínimo. Né? Então vamos continuar aqui. Então a gente vai ver 3 modelos, 3 distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. Então o primeiro é o modelo uniforme contínuo, a função distribuição uniforme, distribuição de probabilidade uniforme contínua. Então, o que é essa função de distribuição uniforme contínua?
Então a gente tem um intervalo de A até B, e cada um desses subintervalos aqui, ó, x mais delta, y mais delta, todos os intervalos de largura delta têm a mesma probabilidade. Então, qualquer intervalo de mesma largura entre A e B tem a mesma chance de sair. Todos os intervalos com a mesma largurazinha têm a mesma chance de sair, que é equivalente a quando a gente tinha um uniforme discreto. Então, cada um dos pontos do suporte tinha a mesma chance de sair. Agora aqui a gente muda para intervalo. Então, cada um dos intervalozinhos dentro do suporte tem a mesma chance de sair. Show? E a função densidade e probabilidade é essa daqui. Ó, então, para calcular a média, do jeito que a gente fez aqui. Então, esse aqui, eu já deixei pronto aqui, mas eu vou falar quem que é, né? É a integral de A até B de x do f de x. Né? E a variância? Então, a variância, então, vamos colocar aqui um suporte também, né? Ó, tem a função de distribuição acumulada. Então, essa função de distribuição acumulada, a integral de menos infinito até x do f de x dx. Só que de menos infinito até a vale zero. Então, isso aqui, na verdade, é a integral de a até x do f de x dx. Então, a variância como é que é? Então, isso aqui dá... né? Já está escrito aqui. Então, como é que a gente calcula a variância? É a integral de a até b do x menos μ ao quadrado f de x dx. Se você resolver, vai dar isso aqui. E como é que a gente acha a mediana? Então, a mediana é resolver essa equação aqui, ó, de a até x, a integral do f de x. Então, esse aqui é o f de x, né? Então, esse aqui é o que dá exatamente meio. Aí você resolve e obtém esse valor aqui. E o ponto de máximo de uma função constante, né? Se é uma função constante, todos os pontos são pontos de máximo. Todos os pontos aqui de suporte, todos os pontos de A até B são pontos de máximo. Então, vamos ver como é que é essa função aqui no R. Então, vamos colocar aqui. Distribuição uniforme contínua. Então, para a distribuição uniforme contínua, a base, né, o nome é unif. Então, quando a gente tinha distribuição uniforme discreta, a gente colocava um D antes aqui. Então, quando tem contínua, a gente não coloca nada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso help. Então, é D unif, por exemplo. Né? Então, de novo, ó, tem o D, tem D unif, P unif, Q unif, R unif. Então, o D é a função de densidade de probabilidade, agora que a gente está numa variável aleatória contínua. O P é a função de distribuição acumulada. O Q é para achar o quantil. E o R é para achar uma amostra dessa população. Então, vamos fazer aqui o que a gente fez antes, né? Então, a gente tem que definir quem que é o A e quem que é o B. Né? Então, o A, será, vou colocar 0. E o B, eu vou colocar, sei lá, 5. Certo? Então, agora a gente vamos começar aqui pela função densidade de probabilidade. Então, vamos pegar aqui o suporte. Então, o suporte, vamos pegar, como é um intervalo, vou pegar os valores desse intervalo com um monte de ponta aqui. Ó. Então, é sequência de A até B, e aqui eu vou pegar em 3 casas. E agora a gente vai calcular a função de densidade de probabilidade. Eu vou abreviar por FDP. Então a gente coloca o D da função de densidade de probabilidade, né? E coloca aqui onde a gente quer calcular. Então é o suporte. Daí eu falo quem é o bar e quem é o B. Certo? Então vamos fazer aqui o gráfico para a gente ver. Então vai ser uma função constante, né? Nós vamos fazer o gráfico. Importante. Table. Então, é o suporte.
suporte e agora é FDP. Então vamos fazer o ggplot. O ggplot vai ser um gráfico em branco, uma folha em branco, por assim dizer, que tá isso. E aqui a gente vai colocar uma linha, porque agora é uma curva que a gente desenha para variáveis aleatórias contínuas. E aqui vai ser o suporte, o x, né? Hoje o x vai ser o suporte e o eixo y vai ser a função de densidade e probabilidade. Então, ó, certo? Então, 1/5 aqui, né? Ó, então, do 0 até 5, a função de densidade e probabilidade vai valer meio. Fora disso, vale 0. Então, agora vamos fazer a função de distribuição acumulada. Então, vamos fazer aqui, vamos pegar um domínio aqui, né? Vale de menos infinito até mais infinito. Então, eu vou pegar aqui, ó. Pegar um valor um pouquinho antes do zero, então menos 1 até um pouquinho antes do 6, que é do 5, que é 6. Vou pegar com bastante precisão aqui, 0,0. Então vamos fazer a função de distribuição acumulada. Quem que é? Então a função de distribuição acumulada é o P. Então P unif. Então vamos pegar aqui o domínio, eu tenho que falar quem que é o A, que é uma função min. E quem é o B, que é a função B, certo? Então agora a gente vamos fazer aqui o gráfico, vamos colocar isso no conjunto de dados, então a função. E vamos fazer o ggplot. Então aqui começa com um gráfico em branco e depois a gente acrescenta um gráfico de linha, né? Então, domínio. Então, aqui, né, ó. Então é a reta passando por 0, 0 e 5, 1, certo? Então essa reta. Né? E é isso. Então essa aqui é a função de distribuição acumulada. Então antes do 0 vale 0 e depois do 5 vale 1. E a gente pode achar o quantio aqui dessa população. Vamos pegar um quantio aqui qualquer. Então, sei lá, vou pegar 0,878, uma coisa assim. Daí, para achar o quantio, é só fazer assim, ó, é o Q unif. Eu não vou salvar em um lugar só para a gente ver, né? Então, o Q unif. Então, eu vou colocar aqui quem é o nosso quantio é o quantio ali, e eu tenho que calcular quais são os parâmetros, né? Quais são os valores que caracterizam essa variável aleatória, que no caso é o valor de A e o valor de B, que aqui é min, aqui não é min, e max. Então, o quantio de ordem 0,878 é 4,1. E a gente pode achar uma amostra desta população. Certo? Como é que a gente faz uma amostra? Então vamos pegar aqui o tamanho, dar um tamanho de amostra, sei lá, 1000. Tá. Daí é só fazer R unif. A gente tem que pôr o tamanho da amostra aqui, tem que dar os parâmetros. Então aqui é definido pelo menor valor, que a gente no slide está chamando de A, que é o min, e pelo maior valor lá do suporte, que aqui é o max, e lá no slide está chamando de B. Então, vou fazer a amostra. Então, são valores entre 0 e 5, que é o meu suporte. Show? Então, agora vamos para o próximo modelo. Então, é isso. Que é o modelo uniforme contínuo? Cada um dos subintervalos do suporte tem a mesma chance de sair. Vamos agora para o modelo exponencial. Então, o modelo uniforme contínuo é usado, mas menos usado do que, por exemplo, esse modelo uniforme. Então, o uniforme é o quê? É o tempo, a interpretação dele é o tempo, quando é que a gente usa? Quando a gente quer modelar uma coisa assim, tempo até algo acontecer. Certo? Tempo até algo acontecer. E
essa coisa vai acontecer dentro de um tempo razoável, não vai acontecer lá no infinito. Então, vai decaindo essa curva, né? Então, quando você, por exemplo, o tempo até um equipamento quebrar. Então, esse equipamento vai quebrar, sei lá, até 5 anos, né? Não vai ficar constante até o infinito, né? Então, as coisas quebram logo, né? E vão decaindo aqueles que duram mais, né? Então, se você fizer esse histograma, ia ser um histograma com assimetria à direita. Seria uma assimetria à direita, assim. Daí, quando você fizer, então, a função de densidade é essa daqui, né? É uma curva com decaimento exponencial com taxa, então, taxa alfa. Então, isso aqui a gente chama de, o alfa é 1 sobre a média. Então, isso aqui é tempo de vida médio, né? E isso aqui a gente chama de taxa de decaimento. Suponha que você tem um exemplo assim, quanto tempo vai durar essa máquina aqui, esse equipamento, para você fazer propaganda. Meu equipamento aqui, com 99% de chance, dura 1 ano. Então, eu uso esse modelo de distribuição de probabilidade. Certo? Vamos calcular a média. Eu vou falar quem que é, não vou fazer continha, tá? Então, quem que é a média? Como é que você faz a média? Então, a média é assim, é de menos infinito até um infinito de x vezes o f de x dx. Então, isso aqui, de menos infinito até zero, então o tempo não dura negativo, né? Então, é zero, Então, é zero até um infinito de x, daí você coloca a função de densidade. Daí você resolver isso aqui, vai dar esse valor aqui, certo? A variância, a mesma coisa, de zero até o infinito de x menos a média elevado ao quadrado de alfa elevado a menos alfa x dx. E aqui a mediana é parecido com o caso da uniforme discreta. Você vai resolver essa equação em x aqui, né? Então é o alfa e elevado a menos alfa ao du. E isso aqui vai ter que ser igual ao meio. Daí, se você resolver essa equação aqui, você vai chegar nisso daqui. E a moda da distribuição uniforme sempre é zero, porque ela é decaindo. Então, o ponto de máximo sempre aqui é no zero. Então, ela sempre é uma função que decai. Certo? Então, vamos aqui para o R. Então, aqui a gente tem distribuição exponencial. Então, para a distribuição exponencial, o nome dela no R é ESP. Vamos dar uma olhadinha aqui no ramp. Então, vamos colocar assim. Então, de novo, a gente tem o que? Tem o DESP, que é da função de densidade de probabilidade, PESP, que é a função de distribuição acumulada, QESP, que é o quantio da função de distribuição acumulada, RESP, que é para gerar uma amostra dessa população. Então, vamos fazer aqui tudo isso. Então, eu vou falar quem é a média, sei lá, suponha que a gente tem uma lâmpada e essa lâmpada dura em média 8.000 horas. Então, 8.000 horas. Então, quem vai ser a taxa de decaimento? Taxa de decaimento. A taxa de decaimento é 1 sobre a média. Certo? Então, vamos fazer aqui a função de densidade de probabilidade. Função densidade de probabilidade, né? Função densidade de probabilidade. Então, a função densidade de probabilidade, né, vamos pegar o suporte aqui. Então, o suporte é de 0 até o infinito. Só que do infinito não vai ficar bom desenhar. Vou pegar até 100, certo? Então, vou pegar uma sequência aqui de 0 até 100. Vou pegar com bastante precisão aqui. E a função densidade de probabilidade é o DESP. Aqui a gente põe suporte, que são os pontos que a gente quer avaliar. E a gente tem que colocar a
taxa, que é rate em inglês. Daí a taxa, a gente vai colocar a nossa taxa de decaimento. Opa, não vou deixar, né? E a gente salva agora isso aqui no conjunto de dados para a gente fazer o nosso gráfico. Né? Suporte, FDP. Então vamos lá, ggplot. Vamos criar uma folha em branco para desenhar o nosso gráfico. Né? O gráfico está em branco. E a gente vai colocar uma linha, né? Que é uma curva. Então aqui é o suporte e o FDP. Certo? Então tem essa taxa de decaimento aqui. Né? Acho que eu vou pegar mais aqui. Vou pegar até 100, não, porque a média de tempo de duração é 8.000. Eu vou pegar até 20.000 para a gente conseguir desenhar, porque como o domínio, eu peguei poucos pontos de suporte aqui, não deu para ver exatamente o comportamento legal. Então vamos lá. Vamos lá, gente, vamos voltar aqui e fazer o nosso gráfico. Vamos lá. Por favor. O pessoal estava usando o RStudio aqui, daí ele não gostou exatamente de eu ter colocado 8.000 aqui de tempo médio até a falha do equipamento. Então, o tempo médio até acontecer alguma coisa, né? Daí eu diminuí aqui para 800, tá? Para eu conseguir fazer aqui no RStudio. Então, serviço gratuito, mas tem limitações, né? Então, eu vou fazer a média, a taxa de decaimento, pegar o suporte, a função de densidade de probabilidade, e aqui está o nosso gráfico da função de densidade de probabilidade. Então, olha aqui o decaimento como esperado, né? Então, vamos fazer agora a função de distribuição acumulada. Vamos pegar o domínio aqui da função, né? Eu vou pegar um pouquinho antes do zero e um pouquinho depois dos 5.000. Eu vou pegar, não com muita precisão aqui, 0,01. Daí a função de distribuição acumulada que eu estou abreviando por FDA é o PESP. Daí aqui eu ponho o domínio e eu tenho que pôr a taxa, que é rate em inglês, rate. Então, domínio, o FDA, e aqui a gente vai pôr nos dados, né? Vamos organizar isso num table aqui em conjunto de dados, em Data-Frame. Daí eu vou fazer o ggplot. Então aqui vamos colocar uma folha em branco e aqui a gente desenha em cima, né? Eu vou falar aqui é o eixo X, que é o nosso domínio, e aqui a gente põe a função de distribuição acumulada. Então, bora lá ver como é que é. Então vai ser uma função crescente acumulando por 1. Olha aqui, então uma função crescente indo acumular no 1. E se a gente quisesse achar o quantio aqui? Sei lá, vou pegar um quantio aqui bem 29,3, certo? Então, para achar o quantio, vamos usar a função QESP. Então, aqui a gente põe o valor do quantio e aqui a gente tem que pôr o que caracteriza essa distribuição de probabilidade, que é a taxa. A taxa de decaimento. Então, o quantio de ordem 0,293 é 277,3797. E aqui a gente vamos achar uma amostra dessa população. Então, para achar uma amostra, a gente vai mudar aqui o tamanho da amostra. Vou falar aqui é 1000. É só fazer a amostra
recebe, então, para calcular a amostra é RESP. Então, vou pegar aqui uma amostra de tamanho de amostra e a gente tem que falar qual é a taxa, porque é a taxa de decaimento que caracteriza essa distribuição de probabilidade. Certo? Então, agora, isso aqui vão ser números maiores do que zero. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Então, são números maiores que zero. E vamos ver agora o último modelo, né, a última distribuição de probabilidade, que é a distribuição normal. Certo? O que é a distribuição normal? A ideia é que os valores se acumulam em torno da média e os valores longe, intervalos longe da média são menos prováveis. Então, é mais provável todo mundo ficar acumulado em torno da média e intervalos longe dessa média são poucos prováveis, né? Então, ela tem um formato de sino, ó, que a gente pode olhar aqui, esse formato de sino, e quanto menor o desvio padrão, mais concentrado em torno da média essa distribuição de probabilidade fica, né? Então, como é que calcula o desvio padrão? Então, o desvio padrão, não para calcular aqui. Então, e a média, e a mediana, e a moda são todas iguais, ó, por causa da simetria aqui da variável aleatória. Para calcular a média, o que a gente faz? A gente faz de menos infinito até o infinito do x, f de x. Então, essa aqui é a carinha bonita da densidade normal. Então, se você fizer essa continha aqui, você chega que essa integral dá exatamente esse cara aqui. E se você fizer uma outra continha, que é a integral de menos infinito até infinito, de x menos a média ao quadrado f de x, isso aqui dá exatamente o sigma 3, que é esse carinha aqui, que é o parâmetro que está ali da função de densidade de probabilidade. Certo? Uma coisa importante é que média igual a moda, que é o ponto de máximo da função, que é igual a mediana, quando a gente tem uma variável aleatória com distribuição de probabilidade normal, né, com distribuição normal. Então, quanto menor aqui o valor da variável, mais o biquinho sobe, mais os valores ficam concentrados em torno da média. Então, vamos fazer, né, gente? Ó, aqui, então, distribuição normal. Então, para a distribuição normal, a base, né, o nome base é norm. Então, vamos pegar aqui, sei lá, uma média 0 e um desvio padrão 3. Então, vamos fazer aqui a função densidade de probabilidade. Então, vamos pegar aqui, sei lá, valor de menos 5 a 5. Porque o suporte da variável aleatória com distribuição normal é de menos infinito até infinito, né? Claramente a gente não vai conseguir desenhar de menos infinito até infinito. Então vamos pegar aqui vamos pegar de menos 10, né? De menos 10 até 10, e aqui a gente pode pegar de 0,1. Daí a função de, então a função de densidade normal é o D, é um norm, ó. A gente olhar aqui no help. Então tem D, que é a função de densidade de probabilidade norm. D vai indicar que é a função de distribuição acumulada norm. O Q, que quer dizer que a gente quer achar o quantil norm. O R, que é para calcular uma amostra dessa população. Então, vamos aqui começar com a função de densidade de probabilidade. Então, a gente usa o D norm. Então, a gente tem que falar quem a gente quer calcular, a função de densidade, que pontos do suporte a gente quer calcular. E a gente precisa dar a média, eu vou chamar que é em inglês, e precisa dar o desvio padrão ou a variância, né? Eu vou dar sempre o padrão aqui é desvio padrão, a gente usa mais o desvio padrão, que é Standard Deviation, então que é DP. Opa, esqueci de rodar aqui em cima. Pronto. Então agora vamos colocar isso num conjunto de dados, no table, é o suporte que vem no FDP. E aí vamos desenhar a função de densidade de probabilidade, né? Então, ó.
Então vai ser o df. E aqui vamos fazer geoline. Vamos falar o eixo x vai ser o suporte, o eixo y vai ser a função de densidade e probabilidade. E pronto. Tá vendo? Ela tem um formatinho de sim. Os valores estão acumulados aqui de menos 5 até 5. Estão concentrados em torno da média, que é 0. Então vamos fazer a função de distribuição acumulada. Então vamos colocar um domínio aqui. Vou pôr o mesmo ali do suporte. Então agora recebe o suporte. Então a função de distribuição acumulada é P norm. Então eu vou pôr aqui o domínio. Eu tenho que pôr quem é a média. Que eu já estou chamando de média. Minha em inglês é a média, né? E o standard deviation, que é o desvio padrão. Certo? Então agora a gente põe aqui nos dados. Vamos fazer dados aqui para a gente desenhar um gráfico, o ggplot, df. Vamos desenhar com uma linha, então a geoline. E no eixo x vai o domínio e no eixo y vai a função de distribuição acumulada. Então vamos rodar tudo. Então ela é uma função crescente, né? E aqui no infinito chega no 1, no menos infinito chega no 0. E se a gente quisesse achar o quantil, que é uma coisa bem importante, como a gente vai ver na próxima unidade, da distribuição normal. Então, vamos dizer, sei lá, um quantil 0,975, 97,5%, por exemplo. Sabe? Vou colocar o quê? Norm. Daí a gente põe o quantil que a gente quer e a gente tem que colocar a média e o desvio padrão, que são parâmetros que caracterizam a variável aleatória com distribuição normal. Então, vou colocar a média e o desvio padrão. Então, é menos 1,63, certo? E se a gente quisesse fazer uma amostra dessa população, a gente usa o R norm. Então, vamos colocar o tamanho da nossa amostra aqui. Eu vou falar que é, sei lá, 1000. E para a gente achar uma amostra dessa população, a gente faz a amostra R norm. Daí põe o tamanho da amostra, daí põe a média e põe o desvio padrão. Certo? Então, tamanho da amostra. Então, aqui vai ter valores reais qualquer, de menos infinito até mais infinito. Ó. Então, estão aqui esses valores. Então, por esse vídeo é só. Nos vemos numa próxima.